Segunda Crônicas, capítulo 17 e o versículo 3. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. A palavra do Senhor nos traz um homem que decidiu se separar para Deus, levando mestres para que pudesse pregar a lei do Senhor e trazer arrependimento ao povo de Deus. Ele andou conforme a vontade do Senhor, fazendo o querer de Deus. E este homem era rei de Judá, a qual agradava aos olhos do Senhor todas as suas obras. Mas Josafá, em determinado momento da sua vida, ele decide fazer aliança com o rei de Israel chamado Acabe, homem perverso, homem que havia se afastado da vontade do Senhor. E agora, unido com Jezabel, ele faz todo tipo de má prática, abominação a Deus. Começa a perseguir os profetas do Senhor, os servos de Deus na terra. Os profetas começam a ser ameaçados por uma mulher chamada Jezabel. E esta mulher então começa a fazer os profetas a se converterem a Baal. E ela começa a dar pão, começa a dar comida e sustento para que eles fizessem a sua vontade e não mais a vontade de Deus. Homem que viu fogo descer do céu. Quando Elias confrontou e orou a Deus, e o fogo desceu, consumiu o altar, e mesmo assim não se prostrou diante do Senhor. Com este homem, Josafá faz aliança. E eu quero dizer uma palavra: quem quer ter amizade com Deus não pode ter aliança com o teu inimigo. Se você quiser ter amizade com Deus, não pode ter amizade com o mundo. A amizade com Deus é inimizade com o mundo. E da mesma forma que Josafá se une a Acabe dizendo: iremos para a guerra, seremos um povo contigo, e decide ir a Ramote Gileade, ele arriscou a sua própria vida. Toma cuidado com o risco que você toma, toma cuidado com as decisões que você faz, porque isso pode te levar à morte. Deus fala pela sua palavra e pela misericórdia do Senhor. Quando Josafá vai para a guerra, ele não morre, porque clama, e eles percebem que não é Acabe, porque estava sentenciado à morte de Acabe. Ele, antes de ir para a guerra, Acabe consulta os profetas, mas eram todos profetas comprados. De nada adianta comprar profeta e não ter mais a palavra de Deus na tua vida. De nada adianta sair atrás de qualquer tipo de profecia, qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de pessoa que diz falar em nome de Deus, se realmente essa palavra não provém do Senhor. Importa obedecer a Deus, porque a obediência leva o livramento. O livramento de Deus viria pela obediência de Acabe, e não por falsas profecias. Mas ali os profetas todos comprados dizem: vai, Acabe, porque o Senhor dará a vitória nas tuas mãos. E agora Acabe já está decidido, mas Josafá, que é o homem de Deus, entende que alguma coisa tem de errado. Porque quem tem a presença do Espírito Santo sabe quando Deus está falando. Quem tem a presença de Deus conhece a voz do Senhor. E ele não consegue se sentir convencido, dizendo: será que não tem ainda mais um profeta aí em Israel que possa profetizar em nome do Senhor? Mas Acabe diz assim: tem um, só que ele nunca fala bem de mim. Josafá pede para que ele apareça. Enquanto estava no caminho, Micaías, profeta do Senhor, já estava guerreando com o mensageiro, dizendo que ia fazer a vontade de Deus. E o mensageiro dizia: vai e fala aquilo que é agradável ao rei. Mas Micaías respondia: aquilo que o Senhor colocar na minha boca, isso eu vou falar. Aleluia! Quando o homem é de Deus, ele está disposto. Micaías, ele se apresenta a Acabe, e quando ele se apresenta a Acabe, ele dizia: vi Israel disperso, como ovelha que não
tem pastor. Ou seja, que Acabe morreria na guerra. E Acabe então responde a Josafá: eu não disse que ele só fala mal de mim, mas a palavra do Senhor, ela vem para nós, tanto para edificação como para exortação. Bem-aventurado é aquele que reconhece a exortação que vem de Deus, porque toda a palavra do Senhor é para a vida, não é para a morte. Se nós receber ela e reconhecer os nossos pecados. É melhor se humilhar agora do que perecer por causa da desobediência. Acabe agora, ele está no meio da guerra e por acaso um homem lança uma flecha e essa flecha fere Acabe, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Acabe sai ferido da guerra e morre sangrando, morre no meio da batalha. O que eu quero dizer? Deus teve misericórdia de Josafá. Novamente, a passar de um tempo, Josafá, mesmo temendo a Deus, se sente o quê? Desejoso de fazer aliança de novo com o inimigo. E nós temos que ter esse controle na nossa vida. Com quem você quer ter aliança? Você quer ter aliança com Deus? Não se mistura com o pecado de novo. Você quer ter aliança com Deus? Não volta para o teu passado. Deus está falando. É melhor você estar solitário, se sentir sozinho por um tempo, mas permanecer fiel, do que você se corromper por causa dos teus desejos. Não seja corrompido por aquilo que te atrai, por aquilo que te tenta. Toma cuidado para que você não venha cair. Porque Josafá agora faz aliança novamente com o rei Acasias, homem perverso, que também se entregou à idolatria, também se entregou ao pecado, não obedecia à voz de Deus, justo para que pudessem com seus recursos se unir, fazer barcos e ir para Tarsis por causa de iguarias, para alcançar o que era de valor naquela época. E tomado pelo desejo, novamente ele faz aliança com o inimigo. Eu quero dizer uma coisa: o profeta ele vem novamente até Josafá e diz: as tuas obras se desfarão. E naquele momento os barcos eles se destroem no meio da viagem, e Josafá percebe que é mais importante obedecer do que sacrificar, porque é mais importante hoje você estar no propósito de Deus e não sofrer o dano do que você desobedecer a Deus e ter prejuízo depois. O Senhor quer que você flua, que você possa prosseguir na tua vida, mas para isso é necessário uma inteira fidelidade, de coração aberto a Deus, para que o inimigo ele não venha novamente te enganar, ele não venha novamente te influenciar e você venha ser corrompido, você venha ser tomado por falsas decisões, por aquilo que te destrói, porque o Senhor ele tem um propósito em nossa vida, mas para isso o mais importante é a nossa fidelidade. Então que você possa atribuir hoje valor à presença de Deus na sua vida.